Então, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Através dele a gente vai demonstrar a evolução da nossa carteira através da minha e do meu irmão. Por enquanto a gente vai ter pouco conteúdo, mas de acordo com o decorrer da semana e do mês, a gente vai repassando para vocês a nossa evolução. Então, vou falar um pouco sobre o começo da nossa jornada. A gente, pelo menos a minha parte, comecei a investir em março de 2021 e o meu irmão começou em janeiro de 2022. No caso, o meu irmão, ele tem 5 ações em carteira e 2 fundos imobiliários. Eu vou só explicar um pouco, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E também, como eu já disse, no decorrer do mês a gente vai repassando nossos aportes, em que a gente está focando de investimento, o que a gente acha mais barato, o que a gente acha que compensa, né, comprar. Então, sobre a carteira dele, ele tem, por enquanto, o patrimônio dele está avaliado em mais de R$ 3.200, praticamente 8, 9 meses investindo. Tá bem no começo, mas a nossa visão é para médio a longo prazo. Então, a gente sempre investe em ações de boas empresas que pagam pelo menos acima de um yield de 6%. Para quem não sabe, yield é 6% sobre o valor da sua ação. Então a gente sempre tenta buscar um investimento, pelo menos em ações, com uma empresa que renda acima de 6% de yield. No caso, ele investe em Banco do Brasil, Santander, Banco do Brasil Seguridade, AS Brasil e Copasa. No momento, pelo menos da parte dele, ele está investindo mais em Santander e AS Brasil, porque Banco do Brasil e Banco do Brasil Seguridade deu uma boa subida. E Banco do Brasil ultimamente também, de algumas semanas para cá, vem subindo bastante. Na parte do Santander subiu um pouco, mas a gente ainda continua, ele pelo menos continua comprando. E a S Brasil, além dos fatos recentes, eu e ele continuamos comprando. A Copasa a gente não vai comprar por enquanto, porque a Copasa está com um yield muito baixo. E também ela houve fatos relevantes que a empresa acabou deixando um pouco a desejar, né? Porque está gastando muito, mas a gente vai explicando melhor. E em relação aos FIIs, os fundos imobiliários dele, ele tem Max Renda, que é um fundo de papel, e a Ouro, que é um fundo misto. A Max Rendas, ela é um fundo que um dos maiores da bolsa. Ela, por mais que ela é um fundo com yield elevado e, e que tem uma relevância muito boa na bolsa, mas por ser um fundo de papel, ela tem um risco maior. A URI, ela é um fundo misto. Ela é um fundo bom, mas porém, devido à sua pouca participação nos fundos imobiliários e por ter pouco cotista também, ela meio que também é um fundo de médio risco. Em, em relação à minha carteira, em relação à minha carteira, eu tenho um pouco mais de dinheiro aplicado por ele, até porque eu invisto desde, como eu já falei no começo do vídeo, desde março de 2021, já tenho um ano e meio aí. Comecei com bem pouco, mas
Devagarzinho a gente vai aumentando nossos dividendos e a composição da nossa carteira. Tem algumas ações que eu investi no passado por impulso, fiz algumas más escolhas, mas devagarzinho a gente vai readequando a nossa carteira. Então, eu tenho um pouco mais, quase R$ 6.000 investido. As minhas ações são Magazine Luiza, que é uma empresa de varejo, a AS Brasil, que é uma empresa do setor elétrico, Santos Brasil, que é uma empresa que atua no setor portuário, Copasa, que é a companhia de saneamento de Minas, Banco do Brasil Seguridade, que é de seguros, Banco do Brasil, que é de banco, e Itaúsa, que é uma holding que atua principalmente, ela investe diretamente no Banco Itaú, onde mais ou menos 80% da sua participação provém do Itaú. Ultimamente ela tem investido em outras empresas, mas por enquanto é muito pouco. Em relação aos FIIs, eu tenho uma Maxento também, que eu já expliquei que é um fundo de papel. A XPLG 11, que é um fundo de logística, que tem muitos galpões. E a URI, que é um fundo misto. A minha composição da carteira está dividida entre 32% relacionado a FIIs e 67% relacionados a ações. O provento desse mês, por enquanto, está em 19,28. Por enquanto, só XPLG e Max Renda que anunciaram seus dividendos, se eu não me engano, na última semana do mês passado. E tem Copasa, que, se eu não me engano, tem uns 2 meses que anunciou um pequeno JCP que vai pagar semana que vem. Ainda tem Banco do Brasil, Seguridade, que já anunciou que vai pagar R$ 1,03 de dividendo. A Datacom é dia 17. E ainda tem Banco do Brasil para anunciar esse mês. E a AS Brasil que vai anunciar, porém ela vai pagar mês que vem. Acredito eu que talvez a Itaúsa ainda anuncie um pequeno dividendo ou JCP esse mês. Porém eu acredito que seja muito pouco, já que o Itaú tá com payout de 20%. Possivelmente vai ser entre 10 a 15 centavos, isso se anunciar. A gente calcula, pelo menos da minha parte, que o dividendo desse mês vai ficar entre 50 e 60 reais. Eu sei que talvez não seja muito para muita gente, mas na vida de uma pessoa que ganha pouco já faz uma grande diferença. Lembrando que todo e qualquer dividendo que venha a estar na nossa carteira é reinvestido, a gente não tira, tanto quanto eu quanto ao meu irmão. A gente sempre tenta reinvestir diretamente em empresas que estão melhores cotadas no momento. Então é isso, e nos próximos vídeos a gente vai elaborando melhor as nossas projeções, o que a gente investe, a gente vai falando no que a gente investe e o que a gente está investindo atualmente no mês. E é isso. Até o próximo vídeo.